Agora a gente vai lá para Itaitinga. Vamos lá para Itaitinga, onde um homem foi assassinado na casa da própria mãe. A informação que a polícia colheu no local é de que a vítima foi atender a um chamado no portão da residência. Quando ele chegou para saber quem estava chamando por ele, foi exatamente assim, atingido com vários disparos de armas de fogo. Na tela. Uma equipe do 12º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para este trecho da Rua 121, que pertence ao bairro Planalto Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Foi o local onde um homem de 36 anos de idade foi assassinado dentro da própria residência. Ele era bastante conhecido aqui no bairro, viveu durante toda a vida, mas passou um tempo morando em outro local no qual a família preferiu não informar. Disseram que ele estava voltando a morar aqui, voltou a morar, na verdade, há cerca de 20 dias. Estava morando com a mãe naquela casa ali mais na frente, onde está com os materiais de construção. A vítima, que era conhecido como G, foi chamada na porta. Ele, na verdade, identificado como Gessivan de Souza Barbosa. Ele estava dentro de casa, os bandidos chegaram em uma moto e chamaram ele pelo apelido, exatamente o G. Quando ele chegou na porta do imóvel, ele já foi recebido a tiros por um dos bandidos e logo em seguida eles fugiram desse local. Ele caiu dentro da casa, infelizmente já morto. O SAMU inclusive chegou a ser acionado, mas infelizmente não havia mais nada a ser feito para salvar a vida deste homem de 36 anos de idade, que inclusive já respondia criminalmente. Ele já tinha sido preso pelo crime de roubo, e muito provavelmente por conta de ameaças ele teria saído aqui do Planalto Caucaia e, infelizmente, ao voltar para cá, acabou sendo assassinado. A informação de que ele estava sozinho com a mãe em casa quando esse crime aconteceu. Algumas irmãs, outros familiares também moram na mesma casa, mas eles não estavam lá no momento em que tudo ocorreu. Inclusive, era um momento em que a rua estava bem tranquila, foi logo depois do horário do almoço. As pessoas estavam dentro de casa, inclusive ele também, quando de repente foi surpreendido por essas duas pessoas que o chamaram na porta. Jamais imaginaria que ali se tratavam de dois homens que já estavam se preparando para cometer esse crime. Logo em seguida, logo ao abrir o portão, os disparos foram iniciados. Infelizmente, ele não teve aí como esboçar qualquer tipo de reação, foi surpreendido, alvejado, caiu dentro de casa, infelizmente deixando em uma situação bastante delicada para a mãe deste homem que acabou sendo morto. Ela acabou praticamente presenciando toda a situação. Estava lá em um outro cômodo da casa quando de repente ouviu os tiros e ao sair já se deparou com o filho caído bem na entrada da casa. Momento realmente bem complicado para ela, para outros familiares também que estão aqui no local, inclusive conversaram com a nossa equipe, tem medo de sofrer algum tipo de represália. Inclusive a informação de que aqui é uma área que não é dominada por uma organização criminosa, mas infelizmente existem vários outros bairros que ficam coladinhos aqui com o Planalto Caucaia e que são dominados por facções diferentes. Isso acaba fazendo com que muitos desses crimes aconteçam aqui nesta área, ou seja, fica uma espécie de terreno neutro onde essas facções acabam se degladiando, cometendo crimes como esse que nós estamos acompanhando. A Polícia Militar ela permanece aqui no local, também coletando informações, buscando o máximo de detalhes que possam auxiliar na identificação desses dois homens que praticaram o crime. Irão repassar também essas informações para os policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que irão investigar o caso junto com a delegacia responsável pela área. Inclusive aqui a gente percebe, nesta rua, vizinho ao local onde tudo aconteceu, existem algumas casas que possuem câmeras de segurança. Caso elas estejam em funcionamento, a polícia deve buscar essas imagens para que possa auxiliar na identificação dos criminosos e também do veículo que estava sendo utilizado por esses bandidos. E aí você imagina a situação dessa mãe? Imagina a situação dessa mãe que recebe a visita do filho, está com o filho em casa, de repente esse menino é chamado na porta da residência. E aí que eu digo, minha gente, que as pessoas que estão marcadas para morrer são monitoradas. São devidamente monitoradas. Como é que os caras sabiam que ele estava lá? Viram ele chegando? Alguém passou o bizu que ele ia estar nas áreas? E tá aí mais uma mãe que enterra o seu filho. É a violência desordenada, é a impunidade, é a justiça injusta para o cidadão. Nós não sabemos ainda de fato o que aconteceu, por que esse rapaz foi morto.
Mas independente da situação dele, o que a gente mostrou aqui hoje foi um cenário de extrema violência, numa sexta-feira, feriado, muito movimentado, com muitas mortes, com muitas execuções, com muitas interrogações a serem respondidas. E o principal, com sede de justiça, principalmente pelas vidas que vão de graça, como o taxista foi, vítima de latrocínio. É, meu amigo, não é brincadeira não.